Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde eu trago aqui os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que devem ter uma movimentação ou podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago aqui informações de mercado do nosso setor de análise e deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Em relação aos destaques, né, pessoal, economia brasileira e mundial, na última semana, o principal destaque aqui no Brasil, né, foi o presidente Lula vetando, sancionando, né, a lei que regulamenta a nova reforma tributária, com vetos a alguns trechos, tá, que concediam, por exemplo, isenção de CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, a fundos de investimento, né, fundos imobiliários, fiagros, poderia ter impacto em algumas empresas exportadoras e tudo mais. Primeiro, tá, pessoal, esse impacto não é imediato, né? Essa nova tributação, mesmo se depois aprovada e tudo mais, vai trazer efeitos aqui a partir de 2027 e em alíquotas, né, reduzidas que seriam ajustadas progressivamente até 2033. A segunda questão é que isso pode ser revertido, né, pessoal, tanto porque esses vetos podem ser reavaliados, né, no Congresso e no Senado. Então, o que a gente sempre recomenda, né, pessoal? O Brasil é o país que até o passado é incerto, né? Então, tem que esperar, né? Eu comento sempre que desde que eu comecei a investir, 2002 para 2003, se fala em tributação de dividendos, né? E até hoje não saiu. Se eu ficasse preocupado com isso, eu não ia investir nunca, tá? Então, nós passamos esse recado aqui para os nossos clientes, aguardar, tá? E o mais importante, nenhum tipo de investimento aqui que poderia ser afetado vai ser inviabilizado, né? Eu acho que isso é o mais importante. A maioria desses investimentos, fundos imobiliários, Fiagro, nem fundo de infraestrutura a gente pode dizer que vai ser afetado, né? Mas já estão bastante descontados, então a gente pode dizer que boa parte desses efeitos aqui já estão embutidos ali no preço. Porém, né, se o mercado vier a cair um pouco mais por causa disso, pode dar algum tipo aí de oportunidade também. E o que esperar, né, pessoal? Com certeza, principal destaque aí da próxima semana, ou das próximas semanas, né, o Trump, né, o presidente recém-eleito novamente aí nos Estados Unidos, né, tomando posse. Vamos ver aí, né, como eu já comentei algumas vezes, o Trump é bastante, acaba indo bastante para o Twitter, para as redes sociais, bastante ativo, né, então é normal até a gente ter mais volatilidade aí dos próximos meses, nos próximos anos. É claro que tem pontos negativos e positivos. A primeira questão que pode ser negativa em relação a protecionismo, né? A gente sabe que tem toda aquela disputa com a China, com alguns outros países também. Isso pode gerar algum efeito inflacionário nos Estados Unidos, a gente pode ter um juro um pouco mais alto. E existe a possibilidade também boa, né? Aqui falando de coisas boas, baixar impostos, atração de negócios para os Estados Unidos. Além disso, né? Aparentemente o Trump aí é pró-criptomoedas, isso pode ajudar o Bitcoin e outras criptos também, mas como eu falei, vamos aguardar aí nos próximos meses, né, para ver o que o Trump pode aprontar e outras de coisas positivas para o mercado, tá certo? Em relação à economia americana, né, a gente tem recomendações dos Estados Unidos há muitos anos, né, a economia americana continua bem, eu já vou comentar um pouco sobre os resultados trimestrais que começaram a ser divulgados, e a inflação, pelo que a gente tem visto ali, vem se comportado bem, tá? Em relação ao mercado, né, pessoal, o Ibovespa subiu 2,9% na semana, e IDIV caiu 0,2%, índice de small cap subiu 1%, o S&P em reais subiu 2%, mesmo com a queda do dólar, né, nós tivemos alta da Bolsa Americana, e FIX caiu 1,1%, e o Bitcoin 9% de alta na última semana, tá? Em relação às tendências gráficas, o Ibovespa segue em tendência de queda no curto prazo, mas tem tudo aqui para fazer uma figura importante de fundo na casa dos 118, 120 mil pontos. É possível que a gente tenha algum tipo de reversão e que no curto prazo o Ibovespa aqui volte à sua tendência de alta. O dólar segue a tendência altista, né, de médio prazo e curto prazo, apesar das últimas semanas de queda, não dá para descartar que o dólar volte lá para os 5,90, 5,80, R$ 6 ali, que é esse ponto aqui que seria essa resistência anterior que foi rompida no ano passado, mas a tendência ainda do dólar é altista. Em relação ao IVVB aqui, que poderia ser o nosso S&P em reais, ele caiu, as ações americanas estavam caindo no ano passado, na virada do ano, e o dólar subindo, isso acabou compensando. Tivemos esse movimento de lateralidade em função disso,
mas ainda não tem como falar em queda, né? A tendência primária ainda é de alta aqui para as ações americanas, o índice S&P em reais, e temos aqui o QBTC, que é um dos ETFs de Bitcoin da Bolsa, como eu comentei, né, a gente entende que nós poderemos ter um bom momento aí para as criptomoedas, não dá para descartar nem que os Estados Unidos vai ter um tipo de coloque nas suas reservas, né, algum tipo de cripto, principalmente o Bitcoin. Né. Então o Bitcoin segue aqui em tendência de alta, esse aqui é o QBTC, que é um dos ETFs da Bolsa, a tendência segue altista, né, ele está batendo lá na linha superior do canal de alta e rompendo aqui pode indicar mais alta ainda, já que romperia aqui uma tendência de alta que vem desde 2023, tá? Quero comentar também sobre alguns destaques de alta e de baixa. A local web aqui caiu 9,82%, nada muito relevante. A Fitch, né, rebaixou aqui a Aeres após a empresa renegociar dívidas, ainda está aquele imbróglio da possibilidade ou não da empresa ser vendida. Tivemos aqui a Randon com uma queda de 8,7%. E, na verdade, né, pessoal, muitas pessoas perguntando sobre algumas ações aqui do setor metal mecânico. A IOSP tinha subido bem, a Marco Polo também subiu bem, e a Randon caiu. Negativo, assim, de fundamentos nós não tivemos nada, mas alguns bancos de investimento melhoraram as recomendações para IOSP e Marco Polo e diminuíram para a Randon, mas a Randon trouxe notícias positivas, fizeram mais uma aquisição nos Estados Unidos, a ANX, né, que é uma empresa que é uma das líderes, né, como fornecedora de eixos e suspensões para semi-reboques nos Estados Unidos. Né? Então, aquele processo que a gente já vem falando há bastante tempo, né, de internacionalização da empresa, é um setor interessante, tanto Randon, Marco Polo quanto IOSP são ativos legais aí para acompanhar, são ações bastante descontadas. Marfrig com baixa aqui de 8%, né, desde a da semana retrasada, quando nós comentamos que a China estava pressionando, né, as empresas que trabalham com exportação de proteína para o principal país da Ásia, né? As ações têm caído aí, têm trazido um pouco de incerteza em relação a isso, já que a China é um destino certo aí para essas exportações, tá? Mas efetivamente em termos de coisas negativas, assim, práticas até agora, não saiu nada, né? E a Panvel, que com baixa de 4,8%, inclusive no vídeo que eu fiz na sexta-feira, de barganhas da Bolsa, eu comentei um pouco sobre a Panvel, também nada específico aqui em relação à empresa. A, a Binance, não, né? A Coinbase aqui subiu 14,36%, uma das principais exchanges do mercado, uma empresa que a gente acha bem interessante. Subiu aí impulsionada pela alta do Bitcoin, né? Então, à medida que o Bitcoin e as outras criptos continuem subindo, acaba beneficiando também a empresa. Braskem anunciou mais investimentos aí para serem feitos, né? A ação acabou respondendo bem esse anúncio, alta de 13,73%. O IRB também, que teve recomendações elevadas aí para o banco de investimentos, 13,3%. Já comentei sobre o IRB algumas vezes também, entendemos que o pior já passou, não vai mais fazer emissão de ações, aporte de capital, mas muito cedo ainda para falar em dividendos e lucro, mas é uma empresa em franca recuperação. CBA alta de 10,3%, sem novidades, mas devolvendo um pouco aqui da perda da semana passada, né, da semana retrasada, e Banco Inter aqui, que a gente tem expectativas de divulgar bons resultados, com alta de 9,1% na última semana. Em relação a proventos, né, temos aqui uma série de empresas que a Datacom vai ser agora, essa semana, dia 20, Pague Menos, Santander, dia 22, dia 23, a Alus Mitre, né, com os pagamentos aqui e os dividend yields, né, foi um ano bom, como eu já comentei, na semana passada, aí 2024 e 2025, a gente tem uma expectativa de bons pagamentos de dividendos, mesmo que os dividendos de bancos, né, possam vir um pouco menores, e de Petrobras. De uma forma geral, a gente espera aqueles ativos que nós recomendamos ou acompanhamos pagamentos de dividendos maiores, até porque a gente recomenda, por exemplo, muita empresa que trabalha com exportação e o dólar mais alto vai impulsionar o resultado dessas empresas ou deve impulsionar o resultado dessas empresas em 2025. Quero deixar aqui para quem não assistiu, né, pessoal, eu fiz uma live falando da grande oportunidade da bolsa para 2025, para 2026, são principalmente as empresas de micro e pequena capitalização, micro e small caps aqui no Brasil. Vale a pena vocês assistirem. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, tivemos
o início da divulgação de resultados trimestrais dos Estados Unidos, começando com bancos, né, pessoal, os resultados muito fortes. Goldman Sachs, lucro com 118% de alta no quarto tri desse ano em relação ao ano passado. BlackRock, 21%, Wells Fargo, 47%, JP Morgan, 50%, Citigroup também cresceu bem, anunciou um baita programa de recompra de ações. O Bank of America, 116% de alta dos lucros. E as construtoras aqui no Brasil também, né? Quando a gente pega as prévias de vendas do quarto trimestre de 2024 em relação a 2023, Tenda alta de 17%, Moura do B31, a Mitre, né, registrou vendas recordes e diminuiu a alavancagem, Cirela aqui com alta de 93%, a Cury aqui alta de 38%, Direcional 25%, MRV quase 20%. E o que acontece, né, pessoal? A gente sabe que deu uma desacelerada aí na virada do ano, né, que acabou impactando empresas que estão mais ali, média renda, vamos dizer assim. Talvez a Mitre acabe se prejudicando um pouco mais, mas aquelas que trabalham com baixa renda e com alta renda, que são menos sensíveis a juros, é possível que a gente tenha janeiro aí forte. Vamos aguardar os dados desse mês para poder ter, né, mais informações a respeito. Tivemos aqui, né, pessoal, a Azul e Gol assinando um memorando de entendimento para a fusão das duas empresas. Vai surgir uma nova empresa com 60% de participação no mercado aéreo brasileiro. E é o que a gente comenta, né, pessoal? É um setor muito complicado. Empresas que têm custo em dólar, receita em real. Claro que a gente quer que as empresas persistam no mercado, que não feche as portas. Tem muita gente que trabalha nessas companhias. Mas pensando com uma visão de sócio, assim, né, de ter ações é complicado. Pode ter alguma oportunidade de curto prazo, ok, mas pensando no longo prazo, não é muito aqui do pessoal da análise recomendar esse tipo de ativo. Outra ação aqui que a gente pode ter uma movimentação diferenciada nas próximas semanas, pessoal, que ao que tudo indica, ainda no primeiro trimestre de 2025, desculpa, o CAD deve aprovar a fusão da Pets com o Cobasi. Tá? A mesma coisa aqui, né? A Pets tem uma situação, quando a gente olha em termos de crescimento, é uma empresa boa, né? Mas é um mercado ainda que é novo de uma forma geral, do tamanho que ele é hoje, né? A gente sabe que as empresas vão crescer para o interior, tanto com crescimento físico quanto online, tem a questão das séries, né? Que é a parte de atendimento veterinário, corte, banho, tosa, a gente sabe que isso eleva o ticket médio, mas é difícil entender as margens do setor, então é um outro segmento que a gente prefere não recomendar para longo prazo, mas pode ter oportunidades aí de curto prazo também. E a Petrobras, né, pessoal? A gente já vinha comentando que a Petrobras vem retomando alguns negócios que não são interessantes, que no nosso entendimento é mais, entre aspas, rasgar dinheiro, como, por exemplo, né, a possibilidade da Petrobras retomar a gestão das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, já retomou fábrica de fertilizantes no Paraná, que a gente não acha que é interessante. Elas foram fechadas justamente por isso, mas enfim, né, decisão do governo aí, que é o acionista principal, e nós entendemos que não é positivo esse movimento. Eu recebi várias perguntas sobre a Cosan. No último vídeo de sexta-feira de barganhas eu falei sobre a Cosan, e nessa semana agora, tá, pessoal, vou fazer um vídeo para falar só a respeito da Cosan, dessa questão da venda das ações da Vale e as perspectivas para a empresa, né? Isso é interessante nesse momento, julgando aí essa grande queda que as ações vêm enfrentando nos últimos trimestres, tá certo? E relembrando que eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo. Tem também as nossas assinaturas da casa de análise, a research da empresa. Né? Tem aqui o nosso serviço de consultoria para quem tem valores acima de R$300 mil. Quem quiser marcar um bate-papo aí para conhecer mais a respeito do serviço, fique à vontade, informações na descrição. O nosso relatório de performance, trazendo os resultados de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, com certeza, né, o pessoal do atendimento vai auxiliar todos, basta vocês enviarem um áudio ou uma mensagem, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!